Graça e paz, bom dia, igreja. Deus abençoe a todos vocês. Queria dar as boas-vindas a Chico e Cida. Sejam bem-vindos. A Bia também, mais uma vez, está aqui com a gente. Que Deus possa estar nos abençoando. Eu queria saber se algum dos diáconos podia me trazer um copo de água. Amém. É pela graça do Senhor que nós estamos aqui. Nós cantamos isso e o que me chama a atenção é que todas as canções que nós louvamos ao Senhor tem tudo a ver do que eu vou ministrar hoje para a gente. Como Deus fala, né? Como Deus ministra aos nossos corações. Bom, eu queria que nós abríssemos a nossa palavra, a nossa Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 8 ao 20. Eu intitulei essa pregação hoje como o nome Glória in excelsis Deo. Isso significa, em latim, glória a Deus nas alturas. Como nós estamos numa semana de Natal, no mês de Natal, no advento, na vinda do Senhor Jesus, eu queria compartilhar e expor esta mensagem sobre esse capítulo 2, a partir do versículo 8 até o 20. Todos estão com a Bíblia aberta? Amém, glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenha medo, estou lhes trazendo as boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes serviria de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão de exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Em algumas traduções diz: a sua graça. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado em uma manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Obrigado. Maria, porém, guardava todas estas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido, como lhes fora dito. Amém. Para que nós possamos entender o que estava se passando aí nesse momento, é necessário que a gente volte um pouco, decorrer nessa narrativa que Lucas tenta ou mostra para Teófilo e os seus escritores e os seus leitores. O que aconteceu é que Maria e José, eles tiveram que ir até Belém para um recenseamento. E José teria que preencher, e Maria estava grávida já com 9 meses, e eles caminharam da Galileia, Nazaré da Galileia, até a Judeia. E lá chegando em Belém, eles fizeram o seu recenseamento e Jesus nasceu. Foram para uma estribadora, um local onde cuidavam os gados e tudo ali, e Jesus nasceu. Maria deu à luz ao nosso Senhor e Salvador. Então, nesse momento que Jesus nasceu, esse anjo, ele se apresenta a esses pastores que estavam numa cidadezinha, um lugarejozinho próximo a Belém. Eu trouxe aqui para vocês olharem, nós estivemos lá. Esse é um quadro, Anunciação dos Pastores, do século IX, pintado por Govert Flinck. Ele está em Louvre, em Paris. E eu trouxe aí, logo quando nós chegamos no local onde os pastores se encontravam, isso aí é próximo de Belém, ok? Era um lugarejo onde eles viviam, nessa localidade. Então, observe aí essa visão que nós temos. Esse vale que você vê aí, eles informam que os pastores estiveram nesse local, e foi aí onde os anjos se apresentaram diante
desses pastores anunciando o nascimento de Jesus. Nesse mesmo vale também, alguns anos atrás, esteve Ruth, que se encontrou com Boaz e catava as migalhas, os milhos que caíam da lavoura para poder se manter. Então, mais uma outra imagem aí nós mostramos. Essa é a cidade de Belém. Então, observe que quando a passagem fala que os pastores saíram e foram se encontrar Maria nessa manjedoura, então não era tão distante. Eles conseguiram chegar na mesma noite. Observe aí esse grande vale, né? E aí eu trouxe esta foto para você entender que aí nós já estávamos em Belém, segundo a tradição. Isso, nós estamos dentro de uma igreja bizantina. Essa igreja foi construída pela mãe de Constantino, né? E aí entende-se que esse local onde você está vendo essa estrela foi aonde Maria deu a luz a Jesus Cristo. Depois que Jesus nasceu, ela o conduziu para esse outro lugar. Aí é onde estava a manjedoura. E Jesus ficou repousado nesse local, né, com Maria e as pessoas que estavam em volta. Bom, então vamos voltar para o título do nosso texto. Glória in excelsis Deo. E aí chegamos nesse momento aonde Lucas narra aos pastores o nascimento de Jesus. Interessante que, ao observarmos essa passagem, nós vemos que Lucas, assim como ele relatou que os próprios anjos revelaram a Maria o nascimento de Jesus Cristo, ele também relata que os próprios anjos revelaram a esses três pastores o nascimento do nosso Senhor. Importante observar que Lucas, quando ele fala sobre essa palavra, ele tenta trazer uma ideia principal e tentar mostrar não só a Teófilo, mas aos seus leitores, a ideia desse texto. E qual é a ideia desse texto? Qual a pergunta seria esse texto? Qual é as boas novas que os anjos trouxeram a esses pastores? E complementando, o próprio anjo diz, nós trouxemos as boas novas de alegria a vocês, mas para todos aqueles também. Aqueles que, início, seriam os judeus. E logo posteriormente, nos versículos e nos capítulos seguintes, quando Jesus vai se apresentar ao templo, nós vemos que isso está focado também para o povo gentil. É uma promessa que é dita ali, e essa mensagem, essas boas novas também seriam compartilhadas conosco, que somos gentil. E qual seria esta boa nova? Qual seria essa novidade que o anjo traria em revelação àqueles pastores que estavam ali? E aí o versículo 11 responde que na cidade de Davi nasceu o Senhor, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nós fomos agraciados, sim, porque nós fazemos parte dessas pessoas que recebemos as boas novas. E isso Lucas tenta mostrar através da sua mensagem. O próprio autor responde que nós fomos, sim, agraciados porque essas boas novas chegaram também até nós. Os próprios anjos disseram a esses pastores que nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. Importante observar que, nessa passagem, os anjos colocam 3 adjetivos para Jesus. Jesus, ele é Salvador. Jesus, ele é o Cristo. E Jesus, ele é o Senhor. E com tudo isso, a palavra nos diz que os anjos desceram, uma milícia de anjos, um exército de anjos, e começavam a glorificar e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Deus concedeu o seu favor, ou a sua graça. E o que nós entendemos isso é que esta graça tinha acabado de nascer. Este dom imerecido foi presenteado a todos aqueles que chamam-se Jesus. Este é o verdadeiro Natal. E se nós não pararmos para entender que eu só posso viver ou usufruir do verdadeiro Natal se eu reconhecer o Senhor Jesus como o meu Salvador, o meu Cristo e o meu Senhor. E é exatamente esses 3 pontos que eu queria meditar com você sobre isso. Nós precisamos compreender e entender que eu só vivo o verdadeiro Natal, ou o Natal só tem sentido para mim e para você, se nós tivermos Jesus como nosso Salvador, como nosso Cristo e como o nosso Senhor. Eu acredito que, neste momento que os pastores receberam essas informações,
eles ficaram tomados de alegria e queriam de imediato conhecer e ver quem era esta criança. Lucas ele nos traz alguns dados importantes nesse texto, dizendo que a criança estava envolto em panos, em faixas. Isso significaria que esta criança teria um reinado. Lucas ele relata a esses pastores que essa criança não era uma criança que tinha nascido, uma criança comum, mas era algo que transformaria a humanidade. Era uma criança que traria uma salvação para aquele povo que estava esperando. Era uma criança que seria o Messias para aquele povo que estava aguardando. Era uma criança que seria o Senhor daquele povo, que o ansiava, que o esperava e que clamava a Deus. Então, a gente precisa analisar o que seria, no primeiro ponto, Jesus sendo o meu Salvador. O que seria Salvador? O que significa Salvador? Seria a primeira pergunta. O que significa Salvador? Salvador literalmente quer dizer aquele que salva. Mas você me pergunta, mas salva do quê? O que é que essa pessoa me salva? O que é que a Bíblia nos ensina em relação a esse Salvador que se chama Jesus? O que nós podemos entender, o que seria esta salvação que a Bíblia direciona à pessoa de Jesus? Esse adjetivo que a Bíblia coloca ao nome de Jesus. Jesus foi aquele que pisou na cabeça da serpente. Jesus foi aquele que trouxe o reino de Deus. Jesus foi aquele que foi ungido pelo Espírito Santo para pregar as boas novas aos aquebrantados, aos pobres, libertar os cativos e oprimidos, dar vista aos cegos. Jesus foi aquele que se sacrificou, que se deu por si mesmo, se doou e não foi obrigado para isso. Foi crucificado e morto, obedeceu a Deus. Ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. Ele ressuscitou ao terceiro dia e está sentado de Deus Pai Todo-Poderoso. É este Salvador que os anjos estão falando. É esta boa nova que os anjos estão falando. A boa nova de Deus é o próprio Jesus em carne e osso. A boas novas de Deus é o próprio Jesus trazendo o seu reino até a terra. A boa nova de Deus é fazendo com que o Senhor Jesus seja aquele ao qual vai receber todos os nossos pecados. E através do seu sacrifício, Ele vai livrar a mim e a você da condenação eterna. É aquele Jesus que faz nos reconciliar com Deus, porque um dia, no Jardim do Éden, nós viramos as nossas costas para o Senhor e achamos que podíamos viver por si só. Adquirimos o pecado original pela desobediência ao Senhor. E a partir daí vivemos afastados de Deus. Mas Deus, pelo seu amor, pelo seu cuidado, enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 17 diz: e ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar. É exatamente esse Jesus que nós estamos hoje adorando. É exatamente a esse Jesus que nós estamos hoje glorificando. É exatamente a esse Jesus que essas canções foram cantadas e louvadas a Ele. Eu separei alguns versículos bíblicos para que a gente possa entender que Salvador é esse. Na carta de 1 João, capítulo 2, versículo 2, ele diz: Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Em Romanos capítulo 5, versículo 10, ele diz: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. O versículo em Hebreus capítulo 7, versículo 25, ele diz: portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximaram-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, ele diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Este é o Salvador ao qual esses anjos trouxeram a mensagem a esses pastores. Este é o Salvador ao qual os anjos trouxeram e deram a mensagem a essas pessoas que divulgaram
e através dos seus discípulos, através dos seus apóstolos, chegou até nós. O segundo ponto que eu queria compartilhar com você. É sobre a afirmação que os anjos disseram aos pastores. Jesus, ele é o Cristo. Infelizmente, muitos cristãos pensam que o nome Cristo é o sobrenome de Jesus. Mas o nome Cristo é um adjetivo concedido ao nome de Jesus. A palavra Christos, em grego, ou Messias, em hebraico, significa ungido. Então, entendo que a palavra Cristo não pode ser o sobrenome de Jesus, o Cristo. Se eu quisesse dar um sobrenome a Jesus, eu teria que chamá-lo Jesus Bar José. Então, quando a Bíblia se refere ao nome de Jesus, Cristo, ele está dizendo Jesus, o ungido. Jesus, o ungido. E você me pergunta, ok, mas o porquê eu tenho que ter Jesus como o meu ungido? O que significa a palavra ungido? O que é ser ungido? A palavra ungido, de forma mais clara e precisa para que vocês entendam, é aquele que é banhado por óleo. Isso era um costume dado pelo povo judeu na época do Antigo Testamento, quando as pessoas eram consagradas e separadas para serviço ao Senhor. A gente tem um exemplo muito claro sobre a vida de Saul. Saul foi o primeiro rei em Israel, e o profeta Samuel, ele ungiu Saul com óleo. Todos os sacerdotes e todos os profetas, eles também eram ungidos por óleo. Isso significava que aquelas pessoas estavam separadas e estavam preparadas segundo a condição, a vontade do próprio Deus. E na realidade, no Antigo Testamento, existia todas aquelas pessoas que eram ungidas com óleo, tanto sacerdotes como profetas, como rei, eles eram considerados como Messias. Mas o povo de Israel, ele esperava não um Messias, mas esperava o Messias. O povo de Israel ansiava por essa promessa de Deus que traria um Salvador de Israel, aquele que resgataria o seu povo, que libertaria o seu povo. Eles esperavam sim o verdadeiro Messias chegar. E Jesus foi aquele que, no momento que estava no Jordão, ele foi abençoado por Deus, ele foi ungido por Deus através do Espírito Santo. E aí, a partir desse momento, Jesus começou a ministrar, Jesus começou a caminhar dentro do seu campo ministerial. E muitas pessoas observavam, Jesus mostrava os seus sinais, Jesus mostrava os seus prodígios esses que muitas vezes só eram conhecidos pelo próprio Messias. Por isso que nós entendemos que no Novo Testamento, quando os fariseus e saduceus são perrenhos com Jesus e dizem, você verdadeiramente é o Messias, então nos prove por quê? Porque eles tinham essa função de poder identificar quem seria o verdadeiro Messias. Mas Jesus deu exemplos, Jesus mostrou sinais, Jesus curou cegos, ressuscitou mortos. Mas assim mesmo essas pessoas não reconheciam Jesus, quem verdadeiramente ele é. É tanto que Jesus, em Mateus, no momento ele chega e pergunta aos seus discípulos. Ele diz, quem as pessoas dizem que eu sou? Os seus discípulos olham para ele e dizem, Senhor, alguns te dizem que és Elias, outro que és João Batista, outro que és Jeremias, outros que dizem que tu és profeta. E Jesus entendia que aquelas pessoas não tinham reconhecimento ou conheciam verdadeiramente quem ele era. E ele faz uma pergunta aos seus discípulos e pergunta, e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro, como um daqueles mais alvoroçados, se adiante e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o ungido, o Filho do Deus vivo. E o mais importante é que Jesus, ele diz, bem-aventurados sois, Cefas, porque essa revelação não veio de ti, nem foi por carne, nem foi por sangue, mas foi o meu Pai que está nos céus, que vos revelou. Nós só podemos reconhecer Jesus como um ungido, Jesus como um Cristo,
quando, através do Espírito Santo, Deus nos revela quem Ele é. E quando eu passo a entender e conhecer quem verdadeiramente Jesus é como Cristo, eu entendo o sinal do verdadeiro Natal. O terceiro ponto que eu queria compartilhar com você. O meu tempo é um pouco curto e eu tive que adiantar o máximo possível. É que Jesus, Ele é o Senhor. E o mais importante é que, exatamente nesse ponto, pega muito forte para nós que somos cristãos. O que seria a palavra Senhor? A palavra Senhor, traduzida do hebraico, chama-se Kyrios. José Cláudio, ele disse, Jesus, Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Jesus, Ele é o Kyrios do Kyrios, ou dos Kyrios. Esta palavra significa soberano, chefe, amo, Senhor e Rei. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, no capítulo 12, versículo 9 e 11, ele escreve sobre isso. Ele diz, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. E o que é que Paulo está tentando dizer isso? O que Paulo está tentando nos mostrar através dessa mensagem aqui? É que a partir do momento que Jesus nos chama para si, e que nós entramos nesse universo do Senhor Jesus, a minha vida passa a pertencer a Ele. A partir do momento que eu conheço Jesus como meu Senhor, eu estou dizendo, Senhor, a partir de hoje, tudo o que tenho, tudo o que sou, todo centro da minha vida pertence a Ti. Isso significa que todas as coisas que você conquista, todas as coisas que você é, todas as suas vontades, todos os seus desejos, todas as suas ações, todas as suas intenções, parte do princípio de que você tem que seguir de acordo com a vontade e o propósito do seu Deus. Se nós pensarmos diferente, Jesus não é ainda o Senhor da sua vida. Jesus ainda não é o Rei da sua vida. Nós falamos e chamamos Ele de Rei, mas será que verdadeiramente Ele é o Rei da minha e da sua vida? Será que verdadeiramente nós andamos segundo as suas vontades e os seus querer? A palavra de Deus diz que todo aquele que cumpre e obedece os meus mandamentos é este que me ama. E obedecer os mandamentos do Senhor é reconhecer que Ele é soberano sobre a sua vida. Era exatamente isso que os próprios anjos estavam tentando passar para os pastores. Eles observam, vocês precisam entender. Está nascendo um Salvador, aquele que era esperado, está nascendo o Cristo, o Messias, está nascendo o Senhor. Isso o próprio evangelista Lucas, ele traz à tona o cumprimento da profecia do livro de Gênesis capítulo 3, versículo 15. E o que essa profecia diz? Ele diz, criarei entre você, a serpente e a mulher, inimizade, entre a sua descendência e a descendência dela. Ele quem? Aquele descendente da mulher, pisará sobre a sua cabeça, e você morderá o seu calcanhar. Esta promessa estava sendo concretizada no momento em que os anjos estavam declarando aqueles pastores. Então Jesus, Ele é sim o meu Senhor e o teu Senhor. E o importante é que os próprios apóstolos, Paulo, Pedro, Tiago, nas suas cartas, eles sempre escreviam, Paulo, servo de Cristo. Pedro, servo de Cristo. Tiago, servo de Cristo. E o importante nós dizemos, eu sou servo do Senhor. O pastor Cleudemir é servo do Senhor. Você é um servo do Senhor.
Mas a palavra servo, traduzido no grego, significa doulos. E a palavra doulos significa escravo. Infelizmente, é muito difícil para nós hoje ler o Evangelho com essa entonação de somos escravos de Jesus. Por quê? Porque o Evangelho que é pregado hoje é muito açucarado. E nós cristãos precisamos entender que nós somos escravos sim do Senhor. Os próprios discípulos entendiam que eram escravos do Senhor. E quando um escravo entende que existe um Senhor sobre a sua vida, ele perde todo o domínio dela. Então nós cristãos precisamos entender que Jesus ele tem o total domínio sobre as nossas vidas. Se você ainda, meu irmão, não entendeu isso, eu oro a Deus para que você possa compreender. Porque se você não compreendeu, você não vai viver a plenitude do Senhor. Você não vai entender o que é o verdadeiro Natal. Natal não é essa festa que nós vemos que é linda, é contagiante. O verdadeiro Natal é o nascimento do nosso Senhor, reconhecendo que Ele é o meu Salvador, o meu Cristo e o meu Senhor. É saber que todo o controle Ele tem sobre a tua vida. É saber que Ele foi aquele escolhido por Deus para operar milagres. Como Cristo, Ele veio, Ele curou os enfermos, ressuscitou os mortos, multiplicou pães. Ele se deu por si próprio, sendo crucificado, morto e sepultado, fazendo com que nós possamos ser reconciliados com Deus. O Messias que foi enviado para resgatar a humanidade de todo o seu pecado, ser a ponte entre Deus e o homem, lavando através do seu sangue todas as nossas podridões e permitindo que nós possamos se jogar diante da presença de Deus e chamá-lo de Pai. É esse Jesus que nós precisamos viver. É esse Jesus que nós precisamos servir. É esse Jesus que nós precisamos reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. A minha oração é para que nós possamos ser alimentados por esta palavra. E assim como esses pastores entenderam que algo de extraordinário tinha acontecido, eles foram até a manjedoura e contaram àquelas pessoas que ali estavam tudo que os próprios anjos tinham falado a ele. Essas pessoas ficaram admiradas pelo que tinham ouvido sobre este menino. Este menino cresceu, viveu, morreu e ressuscitou. Hoje ele está sentado à direita de Deus Pai, ao qual nós rendemos toda a honra, todo o louvor e toda a majestade. Eu queria que vocês ficassem de pé para que nós pudéssemos orar. E que vocês possam sair daqui compreendendo que se você não tiver esses 3 adjetivos em Cristo Jesus para a sua vida, vocês jamais viverão o verdadeiro Natal. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, para que Teu Espírito possa ministrar em nós, trazendo transformação através da Tua palavra, Senhor. Sabemos que a Tua palavra, ela não volta vazia, que a semente plantada, Senhor Deus, é necessária que morra para ser germinada, Senhor. Que o Teu Espírito possa ser o agricultor, Senhor, dessa semente que foi colocada em nossos corações. Que nós possamos viver o verdadeiro Natal, Senhor.
que as nossas famílias, Senhor, possam viver o verdadeiro Natal. Reconhecendo, Pai, que Tu fostes enviado por Deus, Pai Todo-Poderoso, para redimir os nossos pecados, Senhor, para nos reconciliarmos contigo, Senhor, e para termos uma vida e uma vida eterna. Abençoa, Pai, cada um dos meus irmãos que aqui estão presentes. Que esta palavra, Senhor Deus, tire da zona de conforto e que nós possamos, Senhor Deus, colocá-la em prática. Nós assim te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus.